João capítulo 12, versículo 26. Diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém quiser me servir, diz em outra versão, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará meu servo, e meu Pai o honrará. Segundo o dicionário Wycliffe, honra é o alto respeito ou estima mostrada a uma outra pessoa ou recebida dela, ou ainda uma demonstração de tal respeito, né? A gente vai ver que muitas vezes também o conceito de honra está associado à adoração. A gente vê que as pessoas honram e também dão glórias a Deus e adoram a Deus por isso, né? Então, a gente vai ver várias formas, que ao mesmo tempo que a pessoa está oferecendo sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de honra, e esses três conceitos, eles conversam entre si, tá? Mas existem algumas coisas específicas para a honra. Por exemplo, a adoração, Deus exige exclusividade. Deus não permite que você adore outras pessoas. O louvor, Deus exige exclusividade. Mas a honra, não. A gente vai perceber que o homem honra a Deus, só que você vai perceber também Deus honrando o homem. Você fica feliz com isso? E a gente vai perceber também que muitas vezes nós honramos a liderança e nós honramos também ao nosso... Dá um pouquinho. Chama, né? Então, a gente honra a nossa liderança e a gente honra também os nossos irmãos. Então, não é pecado, tá? Existem algumas pessoas que dizem, eu só honro a Deus. Não. Deus exige a exclusividade na adoração, mas na honra não. Vimos aqui que Jesus disse, meu Pai vai honrar aqueles que me servem. Tá, irmãos? Então, não é pecado. Se fosse pecado, Deus não nos honraria, tá? Então, a adoração tem exclusividade, mas honra, não. A honra é uma linguagem universal. Todo mundo entende sobre honra. E se eu pudesse definir, só para você entender didaticamente, a adoração, você adora a Deus por aquilo que Ele é. Louvor, você adora a Deus, você exalta a Deus por aquilo que Ele faz. E honra, você exalta a Deus e adora a Deus por aquilo que Ele ocupa, ou pelo cargo que Ele ocupa, tá? Adoração, aquilo que Ele é. Louvor, aquilo que Ele faz. Mas honra pelo cargo que Ele ocupa. Então, entenda o seguinte, a honra é pelo cargo, pela função, pelo papel que uma pessoa desempenha. Às vezes a pessoa fala, não gosto de fulano de tal, essa pessoa é antipática, é meu líder, é um pastor, mas eu não gosto dele. Irmãos, a honra não está associada se você gosta ou não dessa pessoa. Se essa pessoa já te fez alguma coisa ou não. A honra está associada à posição que o cargo que essa pessoa ocupa. Amém? Por exemplo, nós temos que honrar os nossos presidentes, que a Bíblia manda a gente honrar os reis. A Bíblia manda a gente honrar os nossos pais. A Bíblia manda a gente honrar o matrimônio ou o casamento. A Bíblia manda a gente honrar e dar honra à nossa esposa. Então, independente se o presidente é bom ou ruim, você gosta dele ou não, você tem que honrar o cargo da presidência que ele ocupa. Se o seu pai foi um pai presente, se foi um pai ausente, se foi um pai bom, se foi um pai que cuidou de você, se foi um pai que não cuidou de você, independente disso, o cargo que ele ocupa de pai exige honra. Amém? A sua esposa, mais ainda. Então, a Bíblia manda a gente dar honra à nossa esposa. Então, independente se ela te trata bem ou não, né? Aí é o problema de cada um. Continue honrando. E a Bíblia também manda honrar o seu marido. Então, independente se ele é evangélico, se ele não é, sabe se ele é um bom marido ou não, você honra a posição que ele ocupa. Amém? Então, lembre-se disso. Você sempre honra a posição da pessoa e não a pessoa em si. Então, não cabe a questão seguinte dizer, fulano me tratou mal, então não vou honrar mais. Ou fulano não tem atenção comigo,
não vou honrar mais, não. Você está honrando a posição que ele ocupa. Amém? E a gente vai ver Deus honrando o homem. E eu entendo que quando Deus honra o homem é para que você consiga compreender a questão da honra. Então, abra sua Bíblia aí no Salmos 8. Salmo de número 8. A gente vai ler o versículo 4 em diante. Diz assim: pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória, e repita comigo, e de honra. E de honra. Amém. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, e as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Amém? Somente até aí, fica aqui comigo. A gente vai entender que o salmista diz que Deus pega ao homem, dá ao homem autoridade, mas também dá ao homem honra. Lá em Hebreus, não precisa ir lá, só vou citar 2, do versículo 6 ao versículo 10, a gente vai ver que esse salmo está se referindo, a princípio, a Jesus. Só que, por tudo que Jesus fez, Jesus reconquista para nós, tanto a autoridade, ele reconquista para nós a condição de justo, mas reconquista para nós também a condição de ser honrados por Deus. Sabe, a gente vai perceber isso, então a gente consegue compreender que quando lá em Hebreus diz, levando filhos à glória, porquanto por meio do sofrimento de Jesus, tornou-se perfeito como autor da salvação deles. A gente vai entender que quando o homem peca, ele perde a autoridade, perde a condição de justiça e perde a posição de honra. Mas Jesus resgata a autoridade, condição de justiça e a condição de honra também para nós. Amém? O Salmo 91, versículo 15, diz assim, na Nova Bíblia Viva diz assim, Salmo 91, versículo 15, ele me pedirá ajuda e eu o responderei. Quando estiver em dificuldade, eu estarei ao seu lado, resolverei seus problemas e darei uma posição de honra. O Salmo 91 diz sobre honra. Ele diz que Deus não vai apenas resolver nossos problemas, irmão, se fosse isso já seria bom demais. Sabe aquele problema que tem tirado o seu sono, não, de muitas pessoas? Sabe aquelas dificuldades que vêm? A Bíblia diz, eu vou resolver, Deus dizendo os seus problemas, mas eu também vou te colocar em uma posição de honra. A Bíblia diz assim, em lugar de vergonha e das ofensas pelas quais passaram, que foram grandes, vocês terão honra, riqueza e alegria em dobro para sempre. Sempre, em Isaías 61, 7. Deus diz que vai nos honrar duplamente. Isso te empolga? Você já aprendeu sobre a honra, você aprendeu o que é honra, mas entenda que Deus se interessa em nos honrar. Sabe, e como a gente está falando de serviço, você pode perguntar, mas como é que eu posso honrar a Deus com o meu serviço? Como eu posso honrar as pessoas com o meu serviço? Sabe, Efésios 6, 7 e 8. Abra a sua Bíblia em Efésios 6, 7, 8. Diz assim, sirvam aos seus senhores e de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Sabe, quando você anda e fala essa linguagem da honra, uma das coisas que você vai fazer também
é servir ao Senhor com honra. Só que você também vai servir as pessoas com honra. Entenda que quando você serve alguém, não porque aquela pessoa vai te pagar, ou simplesmente porque é a sua obrigação, quando você serve alguém porque está na Bíblia, e a Bíblia diz para você servir a essa pessoa como se fosse ao próprio Senhor, o próprio Senhor se encarrega de te recompensar. Sabe? Você tem um líder e você fala, não, eu vou servir a esse líder como se fosse ao próprio Senhor. Eu vou servir ao meu pastor como se fosse ao próprio Senhor. Eu vou servir ao meu patrão como se fosse ao próprio Senhor. E você serve, você dá o seu melhor, e você chega na hora certa, você faz tudo, não o que é possível, mas tudo que pode, além do que é possível, você faz aquilo que você faria para você mesmo. Você faz para essa pessoa. Aí depois de um tempo, de alguns anos, você não vê resultado nenhum. Essa pessoa não te honra, essa pessoa não retribui aquilo que você tem feito. Sabe o que acontece? O próprio Senhor se encarrega de te recompensar. Quando você faz aquilo para Deus, o Senhor se encarrega de te recompensar. Existem serviços que são feitos em público, mas existem serviços que são feitos no secreto. Independente se tem pessoas vendo ou não, quando você serve, sabendo, eu estou honrando a minha igreja local, eu estou honrando ao Senhor também. E a recompensa vem como? O Senhor se encarrega de recompensar. Deixa eu contar para vocês uma história, está lá no livro de Esther, capítulo 6, Esther, capítulo 6. Pode projetar aqui também. Pode abrir a sua Bíblia, Esther, capítulo 6. E a gente vai ver uma das lições que eu mais gosto do Velho Testamento que fala sobre honra. Esther, capítulo 6, diz assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Fica aqui comigo, a gente vai comentar mais um pouco sobre essa passagem. Entenda que a gente vai falar sobre Mardoqueu, algumas bíblias diz Mordecai. Mardoqueu era um judeu que estava servindo em um outro território. Ele estava na Pérsia. Então, ele estava servindo ao rei Assuero. Observe que ele era uma espécie de oficial do rei. Mas ele não estava servindo a sua pátria, ele não estava servindo a sua nação. Ele estava servindo a um rei pagão. E ele ficava sempre ali à porta do rei. Constantemente a Bíblia vai dizer isso, que ele estava à porta do rei. E um desses momentos, o que acontece? Ele percebe que 2 eunucos estavam tramando contra o rei. E aí ele vai e denuncia essa trama, essa conspiração, e através dessa denúncia, a vida do rei é salva. Diga comigo, a vida do rei é salva. Entende que quando você faz alguma coisa com honra, a recompensa sempre vai vir. Aí você me pergunta, o que Mardoqueu ganhou com isso? O que Mardoqueu ganhou com isso? Nada. Mardoqueu não ganhou absolutamente nada. Voltou para o seu posto e continuou servindo o rei. Salvou a vida do rei, denunciou, correu perigo de morte. E aí, o que acontece? Não ganhou nada. Mas, um belo dia, o que acontece? Versículo 3, versículo 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, e de quem procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. Em outra versão diz assim, quais os presentes que Mardoqueu ganhou? Sabe que a honra é uma linguagem universal?
Sabe que o rei não era evangélico, o rei não tinha feito o rema, o rei não era nem judeu. Mas quando ele percebe que algo foi feito digno de honra, a primeira pergunta é: qual o prêmio ele ganhou? Qual galardão ele ganhou? E as pessoas respondem: nada. Sabe, o rei se indigna com aquilo. O rei fica indignado e fala: não é assim que se faz aqui no nosso campus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o rei não pôde dormir naquele dia. O rei não conseguiu dormir. Quando o rei não conseguiu dormir, o que é que o rei fez? Eu vou acessar a internet, eu vou ver aqui o Facebook, eu vou ver o que é que está acontecendo. As pessoas deram notícia: ei, existe um homem aqui, e esse homem salvou a sua vida. E o rei pergunta: o que que fez para esse homem ter a recompensa? Quando ele percebe que nada foi feito, naquele momento, o inimigo de Mardoqueu entra no palácio, e o rei pergunta: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para um homem a quem eu tenho o desejo de honrar? Então, Amã diz o seguinte: só pode ser eu essa pessoa. Só pode ser eu, porque eu estou servindo tanto o rei. Então ele fala assim: pega as vestes reais e vista nessa pessoa. Pega a sua capa, vista nessa pessoa. Pegue o cavalo real e dá para essa pessoa passear pela cidade. Coloque também um diadema sobre esse cavalo real. E a esse oficial que for carregando, essa pessoa que é um rei quer honrar, diz assim: digno é esse homem cujo rei deseja honrar. Digno é esse homem cujo rei deseja honrar. Então assim aconteceu com Mardoqueu. O que aconteceu? Vestiu-se a roupa do rei Mardoqueu, pegou o cavalo real e deu para ele passear. E um dos soldados do rei saiu passeando com Mardoqueu e dizendo pela cidade: digno é o homem cujo rei deseja honrar. Deixa eu te dizer uma coisa: nem todos vão ver você servindo, nem todos vão ver aquilo que você está fazendo, mas todos vão ver você ser honrado por Deus. Nem todos viram Mardoqueu na porta da casa, na porta do palácio. Nem todos viram o que ele estava fazendo, mas quando as pessoas passavam e Mardoqueu montado no cavalo e coroado, as pessoas viam: realmente esse homem está servindo com honra. Sabe, o seu serviço, aquilo que você tem feito para Deus, nunca vai ficar em esquecimento. Nunca. Talvez as pessoas não vejam aquilo que você faz. Talvez as pessoas não vejam quando o Val chega cedo, antes do culto, e quando sai tarde. Sabe, mas a honra vem de Deus. Talvez as pessoas não vejam quando o Haline está lá no Rema, contabilizando os alunos, vendo quantos alunos tem, quando o aluno vem até ela para dizer: ó, eu vou desistir, e ela fala: não desista. Sabe, nem todos vão ver o que você está fazendo, mas a recompensa todos vão ver um dia. Sabe, talvez nem todos vejam a irmã Rogéria na intercessão, aqui, segunda, mas tendo uma coisa: todos vão ver quando a gente é recompensado. Nem todos veem o nosso pastor, quando ele está lá no gabinete aconselhando, quando ele está fazendo uma visita. Inclusive, esses dias eu estava observando, o pastor, a gente convidou ele, ele foi em uma formatura. Aí depois da formatura ele teria um período que passar fora no Rema. Ele ia passar 15 dias em Salvador. Então ele foi a convite de nós para uma formatura de Janine. No outro dia ele teria que viajar, passar 15 dias viajando em Salvador. Passou 15 dias longe da sua família. Eu, quando passo 5 dias longe dos meus meninos, eu já vou para o quarto, né? Já pego a roupa dos meninos, já falo: oh, meu Deus, cadê meus meninos? Passou 15 dias longe da esposa e do filho. Quando retornou, foi para a inauguração da loja de Sâmia. No outro dia, domingo de manhã, ministração. Domingo à noite, mensagem. Irmãos, aí as pessoas dizem: como eu queria ser como um pastor, né? Ficar ali na frente, ministrar. E quando serve? E no serviço? E visitar nos hospitais? E fazer velório? E fazer casamento? E aconselhar? Você está disposto a fazer isso também? Porque todo mundo vê quando ele é honrado.
Mas você não vê quando ele está às portas do rei. Sabe? Todo mundo viu Davi derrubando um gigante. Mas ninguém viu Davi lutando contra urso e leão. Sabe? Todo mundo viu Davi se tornando o rei de Israel. Mas ninguém viu que Davi teve que carregar a carrocinha de comida para os seus irmãos. E essa é a realidade, porque o serviço te coloca na rota da honra. O serviço te coloca naquilo que Deus tem para fazer. Qual a melhor forma que eu encontro o meu chamado? Sirva. O pai de Davi chega até Davi. Agora acabou aqui. O pai de Davi chega até Davi e diz: Davi, vai levar comida para os seus irmãos. O que Davi responde? Não, pai. Meu chamado é muito grande nessa terra. Eu vou ser um rei. Eu vou ser o rei do manto, um rei do fogo, um rei da terra. Deus já falou comigo e eu não vou me submeter a carregar carrocinha de comida. Não. Ele pega a carroça, enche lá com os mantimentos e com os suprimentos para os seus irmãos e vai levar para os seus irmãos aquele alimento. Quem Davi estava servindo? Davi estava servindo aos seus irmãos e ao seu pai. Princípio bíblico: honre ao teu pai e tua mãe. Davi estava seguindo um princípio bíblico. Davi não estava querendo se tornar o rei de Israel nesse momento. Ele não estava visando o trono. Quando Davi segue esse princípio, ele chega diante do exército e ele vê: o que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Sabe, uma afronta ao rei de Israel e o seu exército. Davi segue outro princípio bíblico: ninguém fala mal do rei nem do exército de Israel. Você tem falado mal do seu governo? Você tem falado mal do seu presidente? Isso também é desonra, independente de partido, irmãos. Independente de ser direita, esquerda, centro. Existe uma posição que foi instituída, e essa posição se chama presidência, e essa posição tem que ser honrada. Independente do presidente que seja lá, a posição tem que ser honrada. Então Davi fala: ei, ninguém fala mal do meu presidente, ninguém fala mal do exército. Eu vou lá e vou vencer esse gigante. Seguindo o princípio, ele consegue vencer o gigante. Posteriormente, Davi honra Saul, ainda que Saul desejou matá-lo. Ainda que Saul queria o fim dele, Davi honrou a Saul. E qual o final dessa história? Davi se torna o rei de Israel. Mas ele acordou um belo dia e disse: não, eu já estou sentado no trono. Não, foi uma vida de serviço e uma vida de honra, passo a passo, dia após dia. Davi servia, Davi honrava. Davi servia, Davi honrava. E um dia, Deus do seu trono se lembra: o que foi feito a esse menino pela honra que ele me fez? Eu vou colocar ele como rei de Israel. É assim que acontece. José não chegou do dia para a noite e se tornou governador do Egito. Não. José primeiro teve que ser comprado como escravo. Depois foi o contador de Potifar. Contador de Potifar. Depois foi o administrador da cadeia. Sabe, hoje em dia nós vemos o sistema penitenciário. E a gente sabe que não é uma coisa muito boa. Imagine naquela época, o sistema penitenciário daquela época. Com quais pessoas José teve que lidar? Você acha que seu liderado está te dando um trabalho? Imagine José. Se você acha que a pessoa que serve ao seu lado, sabe, dá trabalho, olhe para a vida de José e veja o que aconteceu com José. Já pensou se o liderado de José falasse não? José falasse: você tem que almoçar meio-dia, você vai ter que dormir 8 horas, você vai ter que acordar de manhã 6. E se essa pessoa falasse não? Um penitenciário devia estar preso por assassinato ou coisa parecida. E José serviu com honra. José serviu com honra, não importa se é a casa de Potifar. Entenda, sirva a sua casa com honra. E Deus vai te colocar em outro lugar. Não importa se é a administração de um presídio, sirva com honra. Sirva com honra. E Deus se pergunta um belo dia: o que foi feito a esse José?
qual o prêmio que ele ganhou por ter servido com honra? Ele vai se tornar o governador do Egito. Você fica feliz com isso? A honra sempre vai te colocar na rota do sucesso. A honra e o serviço. As pessoas perguntam, qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? Irmãos, meu chamado é servir. Quando o pastor diz, é para ministrar terça-noite, então meu chamado aí vai ser ministro da terça-noite. Quando o pastor diz, ministra domingo de manhã, então meu chamado vai ser mestre, vou ensinar vocês. Quando ele fala, estou precisando que faça uma visita no hospital, meu chamado vai ser evangelista. Quando chega um liderado para se aconselhar ou conversar, meu chamado vai ser pastor. Quando estou numa ação do Neve e tenho que entregar a senha, meu chamado vai ser entregar a senha. Quando tem que fazer alguma coisa, tem que carregar a cadeira, vai ser carregar a cadeira. Meu chamado é servir. Porque eu entendo uma coisa, quando eu sirvo com honra, então Deus me coloca naquilo que Ele me designou para fazer. Quando eu sirvo com honra, as coisas vão se encaixando, as portas vão se abrindo. E quando você menos pensa, lá está você onde Deus queria que você sempre estivesse. Mas, fulano de tal me chamou para fazer parte de um departamento. Não é o meu chamado. Eu não vou servir no diaconato. Não é meu chamado. Eu acho que eu gosto de estudar a Bíblia. Sabe? Eu vou estudar mais a Bíblia porque servir no diaconato, não. Sabe, a Bíblia diz um versículo assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo igual a Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, tornando-se na forma de homem, e humilhou-se a si mesmo, fazendo-se como um servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, se Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, humilhou a si mesmo, e se tornou servo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz, como é que a gente pode dizer, eu não vou servir no diaconato porque esse não é meu chamado? Ou eu não vou servir nos conselheiros ou em qualquer outro departamento porque esse não é o meu chamado? Sabe, irmãos, às vezes somos um pouco antes quando tomamos essa atitude. Porque Jesus, sendo Deus, Ele não pensou duas vezes para morrer como o ser humano que tivesse cometido mais atrocidade, no nível mais baixo da sociedade. E aí a gente pensa, não, eu não vou servir nesse departamento porque ele não é digno de mim. Será que é isso que a gente está pensando? Sabe, não desconsidere quando um líder chegar até você e falar, ei, você gostaria de fazer parte do meu departamento? Sabe, muitas vezes é Deus sinalizando no coração dele, falando, você gostaria de fazer parte? Aí você fala, não, eu estou esperando um tempo de Deus. Imagine se Davi tivesse falado isso para o seu pai. Pai, eu estou esperando Deus me falar aqui que dia eu vou assumir o reinado de Israel. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus disse, eu não vim para servir, eu vim a ser servido. Eu vim para ser servido e não para servir. Graças a Deus. Eu vim para servir. Ô, glória. Eu vim para servir. E não para ser servido. Glória. Então, prestando atenção. Graças a Deus pela... Irmãos, esse é o princípio do reino. Esse é o princípio do reino. Sirva com honra, não é servir de qualquer forma. Sabendo que você faz parte de um todo. Sabe? Você faz parte de um todo. Que é maior do que simplesmente essas quatro paredes. Que é maior do que o Ministério Verbo da Vida. Que é maior do que a nossa geração. Você faz parte de um todo. Sabe? Paulo disse, Paulo plantou, Apolo regou, Deus dá o crescimento. Ele tinha consciência de que cada pessoa fazia a coisa andar.
Então entenda que quando você serve, por mais simples que pareça esse serviço, simples, mas você está fazendo parte de algo muito maior. Algo que vai tocar as próximas gerações. Existe algo que vai tocar os seus filhos. O que é? O que você está plantando hoje, servindo com honra. Existe algo que vai tocar pessoas em outras cidades. O que é? Servir com honra. Existe algo que vai tocar pessoas em outros países. O que é? Servindo com honra. Tenha consciência, se você já trabalha nessa igreja, eu estou fazendo parte de algo muito maior do que eu consiga ver. Isso não é um peso, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. A experiência não é relacionada ao tempo. A experiência não é relacionada à extensão. Portela diz isso. Não é a extensão, não é o tempo que vai determinar a sua experiência, vai ser a sua intensidade. É a intensidade que vai determinar se você é experiente ou não. Quanto mais intenso você é, mais você vai conseguir ser experiente naquilo que Deus se propôs a fazer. Então não empurre com a barriga, não faça de qualquer jeito, não faça por fazer, faça com intensidade, porque aí você vai ter mais experiência. Sabe, Jesus disse aos seus discípulos, quando foi fazer a pesca, por 2 vezes ele disse, a primeira vez ele disse, jogai a rede à direita do barco. Foi a primeira vez que ele diz isso. Só que no outro momento ele não disse jogai a rede à direita do barco. Ele disse, vão mais para o fundo. É ou não é que Jesus diz isso? Vão mais profundamente. Vão mais ao fundo. Primeiro momento, os discípulos estavam na direção errada. E Jesus corrige a direção. Só no segundo momento, os discípulos estavam na direção certa, mas na profundidade errada. Então Jesus disse, vão mais profundo. Porque se você estiver no raso, você não vai colher nada. Sabe, às vezes a gente pergunta, Senhor, minha vida estava em uma direção totalmente errada e você corrigiu a direção. E por que ainda não estou vendo o resultado? Porque não é mais questão de direção, é questão de profundidade. Não é mais questão de direção, é mais questão de profundidade. Continue fazendo o que você está fazendo, mas faça com intensidade. E aí você vai ver a rede cheia. E aí você vai poder colher dos frutos. Porque a direção foi ajustada, mas agora invista tempo nisso, invista esforço, invista energia nisso e faça com muita profundidade. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. O que quer dizer isso? Se a gente recebe pela graça. Naquilo que a gente faz, servindo, a gente faz com toda a força que a gente tem. Com toda a energia que a gente tem. Então a gente emprega naquilo. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 25. Diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Esse texto por si só já fala muita coisa. Os discípulos começaram a se contender entre si. E a mãe de 2 deles, Pedro e Tiago, Salomé, chega até Jesus e diz: Jesus, eu preciso de um favorzinho seu. Coisa pouca. Eu preciso que meus filhos
assentem-se um à sua direita e o outro à sua esquerda. É um pedido de uma mãe, né? O que é que tem? Né? No seu reino, Jesus, quando você se tornar o rei de Israel, deixa meus menininhos, um assentar à sua direita e outro assentar à sua esquerda. E Jesus cita isso para eles porque houve grande contenda, houve confusão. Sabe, houve confusão naquele momento e os discípulos começaram a contender-se entre si. Por que você vai ser o maior? Por que não eu? Por que não eu? Por que você que vai sentar aí e não eu? Então Jesus explica isso, ó. No reino do mundo, no reino dos homens, as coisas funcionam dessa forma que vocês estão falando. Mas no meu reino, as coisas funcionam um pouco diferente. Se você quer ser o maior, sirva. Se você quer ser o maior, sirva aos outros. Sabe, às vezes a gente está nessa mesma intenção do que os discípulos. Sabe que muitas vezes a gente pensa da mesma forma, ó, como eu queria estar nos primeiros lugares, como eu queria estar ministrando, como eu queria estar fazendo isso, fazendo aquilo outro, como eu queria estar liderando, como eu queria ser o dono dessa empresa, como eu queria, sabe, a gente sempre quer as posições de destaque. Mas Jesus explica um princípio e que serve tanto para o princípio eclesiástico da igreja local, mas serve também para a empresa que você trabalha. Serve também para o seu secular. Ao invés de você desejar estar entre os primeiros ou estar nas posições de destaque, comece servindo. Comece servindo, comece de baixo, servindo com honra. Ah, mas aquele chefe não me vê. Lembre-se, é Deus que recompensa. Quando você faz porque é para Deus, então é Deus que te recompensa. Quando você faz porque é para o homem te recompensa. Comece a andar nesse nível, irmãos, e você vai ver as portas se abrindo, as pessoas te favorecendo, você vai ver as coisas chegando. Por quê? Porque eu estou servindo não como a homens, eu estou servindo como Deus mandou que eu sirva. Jesus disse: quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Você quer ser qual dos dois? Eu quero ser servido. Você quer estar sentado à mesa ou você quer servir? Todo mundo, irmãos, a gente foi programado para sentar-se à mesa. A gente estuda para sentar-se à mesa. Você deseja fazer um curso, se qualificar, e não existe nada de errado nisso, para sentarmos à mesa. A gente acorda cedo, dorme tarde, trabalha, calcula, faz coisa, compra, vende, para sentar-se à mesa. Sabe, mas Jesus diz algo interessante. Eu sou aquele que está servindo. Porque existe um galardão que vem direto do céu quando nós estamos servindo. O serviço e a liderança é algo relativo. Nem sempre vamos estar servindo, nem sempre vamos estar liderando. Um exemplo simples, aqui tem o pastor Vilmar, que trabalhava com Herbert, né? Eles estão lá em cima. Então, tem um pastor Vilmar que trabalhava com Herbert. Na igreja local, o pastor Vilmar exerce liderança sobre Herbert. Mas, no trabalho, Herbert exerce liderança sobre o pastor Vilmar. Então, liderança é algo relativo, vai depender de acordo ao momento que a gente está e ao ambiente que a gente está. Agora, deixa eu te perguntar algo. Algumas vezes nós servimos a Deus e outras vezes Deus nos serve. Amém? Não é heresia dizer que Deus nos serve, porque a Bíblia diz que Ele trabalha em nosso favor e o próprio Jesus disse que veio para nos servir. Não é heresia dizer isso. Agora imagine só, se aqui Herbert, se lá no trabalho o pastor Vilmar, melhor dizendo, lá no trabalho o pastor Vilmar tratasse o trabalho de qualquer forma, sobre a liderança de Herbert, e chegasse aqui, Herbert descontasse, desse o troco e falasse, não, no meu trabalho ele não me trata bem, onde eu sou líder, então aqui eu também não vou tratar bem, onde ele é meu líder.
Agora imagine se Deus fizesse isso conosco. Imagine se Deus falasse, ó, ele está me servindo. E eu estou vendo como ele está me servindo. Então você vai para o seu secreto, você vai para o seu quarto, você vai para a sua devocional. E Deus diz, eu vou responder da forma que ele me deu. Sabe, imagine se isso acontecesse. A gente sabe que existe a graça de Deus, a gente sabe que o que a gente tem conquistado é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas muitas coisas acontecem por meio da linguagem da honra. Muitas coisas vêm até nós porque você fez primeiro. E é um princípio da honra, onde Deus olha, não é para quem é filho, não é para quem não é filho, mas simplesmente para quem está honrando ou não. Às vezes as pessoas perguntam, por que os ímpios prosperam? Por quê? Senhor, fulano de tal, nem é teu servo, e está prosperando. Se o ímpio honrar o pai e mãe, os dias dele vai ser acrescido na terra? Se o ímpio honrar aos seus pais, ele vai ter mais tempo de vida na terra, sim ou não? Mesmo sem ser servo, mesmo sem ser filho? Então isso serve para qualquer princípio. Se ele honra, e se ele honra seus funcionários, ou se ele anda na linguagem de honra, ele vai colher aquilo que ele tem plantado. Sendo ímpio ou sendo filho. Então entenda que a linguagem da honra é uma linguagem universal, que Deus não olha para ver. Esse é meu filho, esse é meu servo, esse não é nada meu. Não, a linguagem da honra existe recompensa para qualquer pessoa que anda nesse nível. Você consegue compreender isso? Amém. E aí, abra sua Bíblia em João. Já vamos finalizar. João capítulo 13. Versículo 14. João capítulo 13, versículo 14. Diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar também os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus, ele chega para os seus discípulos e ele lava os pés dos seus discípulos. Só que Jesus, ele fez aquilo com um ensinamento, com profundidade muito grande. Ele disse, o que eu estou fazendo, eu quero que vocês façam uns aos outros. Eu estou servindo a vocês, lavando os seus pés, para que vocês possam servir os pés um dos outros. Se eu sou o Senhor de vocês, e estou fazendo isso, então eu quero que vocês façam uns aos outros. Sabe, o próprio Jesus, como já foi dito aqui, ele esvaziou-se de si mesmo, e não achou aquele serviço humilhante, não achou aquele serviço comum, mas ele nos ensinou a dizer, eu quero que vocês lavam os pés um dos outros. Sabe? E Jesus faz aquilo para que a gente pudesse fazer a mesma coisa. Irmãos, existe uma honra em servir, mas existe também um galardão em servir. Como já foi dito, vai haver um galardão, já foi falado pelo pastor Saulistão, vai haver um galardão no céu, quando a gente chegar diante do juízo de Deus, diante do trono branco, a gente vai receber esse galardão, mas existe o galardão aqui na terra também. Vai existir o galardão que a gente vai ver as coisas acontecendo, justamente porque a gente fez cada uma dessas ações honrando a Deus com honra. Honrando ao nosso irmão com honra. Honrando ao nosso líder com honra. Quando você consegue compreender isso, então você vai saber que não é um peso nenhum. Não é um peso nenhum.
Em servir não é um peso, em você fazer as coisas. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecendo. Faça como se fosse para o próprio Senhor. Sabe, 1 Pedro 4,10, eu vou ler. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. 1 Pedro 4,10. A Bíblia diz que Deus nos deu capacidades especiais. Diga para o seu irmão, Deus te deu capacidade especial. E agora você vai perguntar, o que você tem feito com ela? Não, desse jeito não. Com convicção, sabe? Como se você fosse juiz. O que você tem feito com ela? Deu um friozinho na barriga aí? Deu um friozinho na barriga? Irmãos, Deus te deu capacidades especiais. E a pergunta é, o que você tem feito com ela? Sabe, nós aprendemos muito sobre honrar várias esferas, honrar nosso pastor, honrar a liderança, mas uma coisa importante dizer também, honre a unção que está dentro de você. Honre a unção que está dentro de você. Irmãos, quando você honra a unção que está dentro de você, o Espírito Santo se entristece. A unção não é sua. A unção não te pertence. Deus confiou uma unção a você. Quando você enterra essa unção, isso também é desonra. Quando o Espírito Santo comunica ao seu coração, num culto de terça à noite, por exemplo, vai até fulano de tal e abraça aquela pessoa. Você fala, eu, Jesus? Eu não vou não. Estou com vergonha. Não, eu estou com mau hálito. Não, e se a pessoa achar e se a pessoa ficar com medo de sair? Não, e se eu falar besteira? O Espírito Santo te mandou dar um abraço. Será que eu estou com perfume? Vai surgir tantas hipóteses nesse momento. Mas se você não sabe que isso é uma unção que está dentro de você, que Deus confiou, e você não vai, então você vai estar desonrando a unção. E a pessoa deixou de ser abençoada porque você não deu um abraço nela. Aí quando você fosse chegar para dar um abraço, o Espírito Santo ia te comunicar. Ia usar você com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você ia orar para aquela pessoa seria liberta. Mas como você decidiu não dar o primeiro passo, a pessoa saiu e entrou da mesma forma que entrou. Deus nos deu capacidades especiais. Sabe, e se eu desonrar isso, se eu fizer isso como a parábola das 10 minas, que o Senhor deu 5 a uma, 3 a outra, 1 a outra, e aquele que recebeu uma enterrou, porque tinha medo do seu Senhor, irmãos, eu vou estar desonrando a unção que está dentro de mim. Quando eu subo aqui para dar um aviso, eu subo gaguejando. Quando eu subo aqui para falar qualquer coisa, as pernas estão tremendo. Sabe, mas quando eu subo aqui é para ministrar, quando eu ponho a camisa por dentro, quando eu ponho o cinto, quando eu pego o microfone, a unção vem. Irmãos, é porque? É porque você dá aula, é porque você estuda muito? Não, é a unção. Eu confio na unção. Amém? Se eu passar vergonha, Espírito Santo, é nós dois que passa juntos. Eu confio na unção, eu aprendi isso. E decidi valorizar isso. Eu não vou cantar porque eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim. Isso é arrogância. Isso é orgulho. Você quer que as pessoas pensem de você a respeito de Deus? Irmãos, não se trata de quem nós somos, se trata de quem Ele é. A unção não é um presente para aqueles que são bons. A unção é um presente para aqueles que necessitam dela. A unção vai vir porque você necessita dela, não porque você fez coisas para merecer essa unção. Então, quando vier uma nota, quando Deus te mandar fazer algo, faça rapidamente. Não desonre aquilo que Deus tem dado a você, não desonre isso. Porque cada vez que você vai fazendo, dando um passo de fé, passo após passo, primeiro você vai de uma pessoa, daqui a pouco você já está indo em duas, daqui a pouco você está indo em três, daqui a pouco você já está saindo daqui, já está no meio da rua,
evangelizando, ganhando almas. E é assim que acontece. Mas se você decide não ir, então não vai ter o próximo comando. É comando após comando. É comando após comando. Faça isso, dependa sempre da unção. Amém? E já para finalizar, abra sua Bíblia em Lucas 14, versículo 15. Márcio, pode vir? Márcio, está aí? Oposto. Lucas 14, versículo 15. Glória a Deus, é bom. Você fica feliz com isso? Aleluia. Irmãos, não vai ser peso nenhum para nós servir. De forma alguma. Lucas 14, versículo 15 diz: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele, Jesus, lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a um começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito estar como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Somente até aí. Irmãos, uma pessoa chega até Jesus e disse: Como é bom ouvir aquilo que você está falando. Uma pessoa chega até Jesus e disse: Senhor, como tem sido bom estar na sua presença. Mas Jesus disse, e ele ainda fala: Como é bem-aventurado aqueles que sentam à sua mesa. Mas Jesus disse: Não é bem assim. Não é bem assim. Eu convidei a muitos, e muitos recusaram o convite. As desculpas foram tamanhas. Comprei uma junta de boi, casei, comprei uma fazenda, eu não estou com tempo, eu tenho algo para fazer mais importante. Irmãos, muitas pessoas já chegaram e falaram: Nossa, como a administração da sua igreja, a palavra é boa, o louvor é bom. Como as pessoas, a liderança de vocês, agem em honra. Sabe, irmãos? E aí, muitas pessoas dizem: O pessoal lá deve valorizar muito isso, né? Eu acho que o povo lá está em todos os cultos. Eu acho que as pessoas estão assim, comendo a palavra, estão anotando, estão recebendo o que é ensinado, porque vocês estão recebendo alimento tão bom. E eu digo: não é bem assim. Sabe, irmãos, Jesus disse: não é bem assim. Saiam afora, chame os coxos, chame os mancos, chame os aleijados, porque ainda há lugar. Kenneth Ferreira diz algo em seus livros. Eles vão chegar pessoas, depois de vocês, que vão conhecer a respeito desses ensinamentos. E essas pessoas vão dar mais valor a esse ensinamento do que vocês mesmos. Irmãos, que isso não aconteça conosco. Isso não é para te exortar de forma alguma. Mas é que você ainda dá valor aonde você está. Para que você não veja mancos, coxos chegando, assumindo a posição de servir com honra. E depois ser honrado e você perguntar: por que só honra ele e não me honra? Porque ele decidiu andar na linguagem da honra, irmãos. Que isso não aconteça conosco.
Que as pessoas que vêm e que estão vindo depois de nós, sabe, não possam receber essa palavra e frutificar. Enquanto a gente está vendo o irmão da direita frutificando, o irmão da esquerda frutificando, e você fala: Senhor, nada está acontecendo comigo. Eu estou na direção certa, sim, você pode estar na direção certa, mas não está na profundidade certa. Então entenda isso. Entenda que você faz parte de algo maior do que essas quatro paredes. Entenda que quando você serve, você está servindo ao próprio Senhor. Mas é o Senhor que recompensa, então não trate comum. Por mais simples que seja o serviço, que seja servir água, ele vai receber galardão de profeta. Para ministrar aqui nessa manhã, às vezes eu passo 15 dias, 30 dias estudando. Dá dor de barriga, igual o pastor Diogo disse. Às vezes eu durmo, às vezes não durmo. E ele vai receber o mesmo galardão que eu. Só vai servir a água. Não existe trabalho melhor, trabalho pior, o galardão vai ser o mesmo. Entenda, eu quero que você entenda isso. Não existe, não posso tratar de forma diferente em eu ir visitar uma pessoa e orar por uma pessoa, ou ministrar para 100 pessoas, 200, 300. Não existe diferença para o reino dos céus. Não existe posição maior, não existe posição menor, que existe é servir com honra. Que existe é servir com honra.